E em 94, eu recebi o caso Marcelo. E o Marcelo era um rapaz que, na infância, ele havia passado por brincadeiras sexuais com os primos, com amigos, em cujas brincadeiras ele sentiu prazer e registrou isso como comportamento sexual, digamos assim, acabou desenvolvendo homossexualismo. E quando ele se viu adulto, se sentiu assim meio que talvez pressionado a se casar, a ter uma família. Então ele acabou escolhendo uma moça com quem ele se casou e com quem ele estabeleceu um trato de que o casamento seria só de aparências. Ela poderia ter amantes se ela quisesse. E ela acabou tendo realmente uma pessoa com quem ela teve 3 filhos, mas que aparentemente eram do Marcelo. O Marcelo os criou com todo carinho, como o pai mesmo, mas tinha uma vida paralela, né, uma vida em que ele frequentava saunas e até com bastante frequência, um certo grau de promiscuidade. Chegou um determinado momento do casamento que eles resolveram romper, se separarem. Portanto, eles não tiveram vida sexual. Até que ele conheceu uma moça. Nessas alturas ele já estava com HIV. Ele conheceu uma moça chamada Roseli. Porque os nomes são fictícios, claro, né? Por quem ele se apaixonou, ele gostou muito da Rose, ele encontrou na Roseli esse alimento afetivo que ele buscava. Porém, ele tinha um conflito sexual, porque ele queria viver com a Roseli de corpo e alma, porém ele sofria ainda os desejos pelos homens, principalmente por homens bonitos, né? Assim, jovens bonitos, ele tinha uma fixação por essa imagem. Ele me procurou nessas alturas para tentar alguma solução, porque ele tinha sonhos eróticos com esses homens. E ele ficava muito perturbado no trabalho também, porque ele trabalhava no departamento de marketing de uma multinacional, ele era diretor, e ele tinha contato com muitos rapazes bonitos, e isso deixava ele muito perturbado. Ao mesmo tempo, ele tinha um vínculo muito forte com a Roseli. Então, esse conflito fez com que ele buscasse a terapia regressiva. Nós fizemos a anamnese, 3 sessões de anamnese, e depois nós fizemos a primeira regressão. E na segunda regressão, eu observei que ele se lembrou de uma situação em que ele estava sendo concebido por uma mulher com vários homens numa sala de banhos muito antiga, supostamente a gente supõe que seja a Grécia Antiga pelas descrições arquitetônicas que ele fez depois durante essa regressão. Mas, enfim, o fato é que a mãe, naquele momento, estava sentindo desejo por todos aqueles homens, e ele registrou esse desejo como se fosse dele, e carregou isso não só por toda aquela existência, como por várias outras existências até hoje. E feita essa regressão, praticando os procedimentos que eu relatei, como o acesso ao trauma, né, ou seja, ao apego, a conexão com o inconsciente, a desconexão da emoção negativa, a desprogramação, a programação positiva. Feito todo esse procedimento, ele não teve mais nenhum sonho recorrente com esses homens. Eliminou esse sonho erótico, e também ele começou a perceber uma certa indiferença dele para com os rapazes no trabalho. E cada vez mais ele passou a ter qualidade de relacionamento sexual com a Roseli. E até
bastante significativo, porque ele não tinha ereção quando ele estava casado pela primeira vez com ela, né? Só com homens. E passou a ter isso com a Roseli, né? Enfim. Então, assim, a partir dessa regressão do Marcelo, eu levantei uma questão. Quer dizer, se a gente já tinha percebido que o momento da concepção dessa existência atual pode determinar comportamentos afetivos sexuais, por exemplo, uma mãe que está com vergonha na hora do sexo, essa criança, esse embrião pode carregar essa vergonha por todo o tempo e, vamos dizer, ser uma pessoa tímida sexualmente falando. Então isso o Dennis Kelsen já havia percebido isso, e a Joana. O que não se tinha percebido é que problemas surgidos em concepções de supostas vidas passadas poderiam estar também atuando sobre o comportamento de hoje. Então a gente teria um campo de pesquisa agora, principalmente no que se refere a bissexualismo, homossexualismo, assim, uma gama muito grande de possibilidades de pesquisa para que a gente tenha um entendimento melhor desse assunto, né? E até para que a sociedade responda melhor a essas dificuldades, né?